Atenção, São Paulo, lá vai. Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Cresce o abate de bovinos no terceiro trimestre. Ao todo foram 11 milhões e 600 mil cabeças de agosto a outubro. Falta de crédito preocupa produtores, cooperativas, bancos e o próprio governo. Cooperativas agropecuárias dão suporte a mais de 1 milhão de associados no campo. Você vai conhecer a importância da avaliação animal a pasto e vai conhecer também os pontos importantes da gestão da excelência. O programa Agronegócio está começando. Os dados divulgados pela pesquisa de abate trimestral do IBGE, esses dados mostram que o abate de bovinos somou 3,7% a mais no terceiro trimestre deste ano, chegando a 8,3 milhões de cabeças. Já no período de abril a junho, o número foi 7,2% superior ao registrado em 2017, período que foi prejudicado pela greve dos caminhoneiros. Um outro setor que apresentou alta foi o de suínos, influenciado pela melhora do cenário para exportações em razão dos problemas da China com a peste suína africana. Ao todo foram 11,6 milhões de cabeças de agosto a outubro, com um aumento de 6,8% em relação ao trimestre anterior e de 4,7% em comparação com o terceiro trimestre do ano passado. Já o abate de frangos, ele caiu 3,8% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, chegando a 1 bilhão e 400 milhões de aves. Entretanto, o setor apresentou uma recuperação e aumentou 3,6% em relação ao intervalo entre abril e junho de 2018. Em relação ao mercado de poedeiras, quer dizer, produção de ovos de galinha, ela atingiu o recorde de 919 milhões de dúzias, com um incremento de quase 5% sobre o segundo trimestre deste ano e de 9% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. O forte aumento da demanda por crédito rural a juros controlados nos primeiros 5 meses desta safra 2018-2019, que foi de julho a novembro, começou a preocupar produtores, cooperativas, bancos e o próprio governo. A crescente procura pelo crédito rural, com os juros controlados no início da safra de 2018-2019, tem causado muita preocupação entre esses produtores, principalmente sabendo porque algumas linhas de financiamento do Plano Safra já estão com os recursos esgotados e outras caminham na mesma direção. Atualmente, dentro do Plano Safra, os juros controlados variam entre 5,25% e 9,5% ao ano. Os juros livres, por sua vez, variam de 12% a 15% ao ano. E no montante total de crédito rural liberado pelos bancos de julho a novembro, 89,5 bilhões, considerando as agriculturas empresarial e familiar, 20,8% a mais do que em igual período da temporada anterior. 78% foram em recursos a juros controlados. Esse fator aponta para um risco de que o crédito se esgote antes do fim do ciclo, que ocorre agora em junho de 2019. Agora, o problema, segundo o próprio mercado, é causado pela maior demanda diante da alta dos grãos, que é puxada pelo apetite crescente da China e de taxas de juros mais baixas. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós deveremos ter hoje tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens. Alguns poucos municípios terão tempo nublado, muitas nuvens com curtos períodos de sol. Em Itabiraí poderá ter muitas nuvens, curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás.
São Miguel do Araguaia, 30 a máxima e 21 a mínima. Minasul, 34 a máxima e 22 a mínima. Posse, 32 a máxima e 20 a mínima. Aruanã, 32 a máxima e 22 a mínima. Cabeceiras, 29 a máxima e 18 a mínima. Itaberaí, 29 a máxima e 20 a mínima. Cristalina, 27 a máxima e 15 a mínima. Mineiros, 30 a máxima e 18 a mínima. E Rio Verde, 29 a máxima e 18 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que a importância da avaliação animal a pasto é fundamental. Vai ver também que as cooperativas agropecuárias, elas dão suporte a mais de 1 milhão de associados no campo. E você vai conhecer a importância da avaliação animal a pasto. E vai conhecer também os pontos importantes da gestão da excelência. Eu volto já. Durante um evento que aconteceu na Embrapa, eu conversei com um pesquisador e nós falamos sobre avaliação animal a pasto. Confira a conversa. Eu vou conversar agora com o pesquisador Marcos Fernando Oliveira e Costa, e ele faz parte, ele integra a parte de pesquisa da Embrapa em relação à eficiência alimentar, principalmente de gado de corte. E nós vamos falar hoje sobre avaliação animal a pasto. Marcos, como é que você resumiria o que é uma avaliação animal a pasto? Avaliação animal, o que a gente tenta fazer de uma maneira que o produtor consiga se identificar com sistemas de avaliação. Por quê? Porque não tem como a pecuária se desenvolver sem medição. Se você não mede, você não tem como avaliar, você perde os critérios. O que a gente prega, e a gente já tem um teste de desempenho de touros jovens, já está em andamento a 21ª edição, o teste anual, então já tem mais de 20 anos que a gente faz isso. É um sistema de mensuração das características dos animais para que a gente consiga tomar um processo decisório. Qual o animal que é melhor para determinada característica, ou tem algum animal mais completo que atenda mais de uma característica. Então, um sistema que a gente usa de teste de desempenho, a gente avalia nos animais a pasto, que grande parte do rebanho brasileiro está a pasto. Então, para aumentar a identificação com o pecuarista, a gente faz um teste a pasto e a gente avalia as características relacionadas ao crescimento dos animais, ao peso e ganho de peso, as características relacionadas à reprodução, a gente avalia o perímetro escrotal e volume testicular, características relacionadas à parte comercial, a gente faz a avaliação de ultrassonografia de carcaça, avaliando a área de olho de lombo e acabamento de carcaça. A gente faz uma avaliação visual também pelo método de Epimuras, onde os animais são avaliados tanto do ponto de vista racial quanto do ponto de vista estrutural e alguns aspectos até comerciais. Então esse tipo de avaliação dá uma visão completa tanto da parte produtiva, quanto parte reprodutiva, quanto parte comercial, de maneira que a gente consiga identificar algum animal, algum indivíduo, ou às vezes até linhagens, que são mais produtivas em determinada característica. Partindo para o lado comercial, no dia a dia, da pecuária pasto, de maneira geral, o produtor, assim, isso vamos pegar de âmbito nacional. Sim. De maneira geral, ele não gosta de fazer muita medição, não, né? Ele não gosta de medir muito, não, né? E perde muito dinheiro com isso, né? Ah, sim, porque a medição, ela é inerente do processo de decisão. Se eu só posso saber qual animal é melhor, quem eu vou descartar e qual que é o ponto de venda, se eu tenho algum critério de decisão. E o processo de decisão mais qualificado é o processo em medidas quantitativas. Então, isso quer dizer o quê? Eu estou com um lote de animais, em confinamento.
quando que eu vou abater esses animais? Eu posso olhar para esses animais e falar assim, eu acho que vou abater agora com uma inspeção visual. Se eu tiver uma balança, eu determino, eu vou abater os animais quando eles estiverem com 550, 560, 580 no peso vivo. Aí eu excluo esse aspecto subjetivo do processo e o meu processo decisório fica mais objetivo, mais claro, e a chance de errar é menor. Então, quanto mais características objetivas e quanto mais medidas eu tiver, a minha decisão fica mais precisa e mais voltada para a lucratividade, mais voltada para o processo empresarial do negócio pecuário. O que a gente observa que nesse trabalho que vocês já estão fazendo já há vários anos, esse trabalho de eficiência alimentar, ele é fundamental. Mas agora, o pecuarista também, lá na prática, ele tem que colaborar em relação ao manejo mais adequado a esses tipos de animais que são, vamos dizer assim, ofertados e pesquisados aqui pela Embrapa, né? Sim, sim. Os animais mais produtivos, animais com genética mais produtiva, né, eles exigem um manejo mais produtivo, tá certo? Não adianta você tentar resolver um problema com só num lado, só tentando resolver a questão da genética. Se você não tiver a questão do manejo sanitário, manejo ambiental, manejo nutricional dos animais, se você não tiver isso ajustado, você pode colocar a melhor genética possível que você não vai ter a lucratividade, a produtividade esperada. Então, a produção pecuária ela deixou de ser um sistema simplificado de resposta simples, onde eu falo assim, eu estou com um problema na minha fazenda, troco o touro. Eu estou com um problema na fazenda, troco o sal. Hoje a gente já sabe que essas soluções mais simples já não funcionam mais. Então a gente precisa de ter uma mensuração para que a minha decisão, pode ser que eu precise realmente trocar o touro. Pode ser que eu tenha um problema naquele animal específico que não. Mas como que eu vou saber se o problema realmente é o touro, se eu não tenho uma avaliação dos filhos dele, ou das filhas, ou do que ele está produzindo? Então, o processo decisório dentro da estrutura comercial, da empresa pecuária, né? A gente fala fazenda, fala criatório, mas tem que ser encarado como uma empresa. Tudo avaliado na questão de custo, de receita e de despesa, para poder tomar a decisão. De repente, um animal que ele é muito produtivo, mas ele pode ser muito caro. Para eu conseguir aquela produtividade dele, eu preciso de um custo alimentar maior, onde a gente trabalha com a eficiência alimentar. Então, eventualmente, eu posso tentar substituir os animais produtivos ainda, mas por animais tão produtivos, mas com custo menor. Então, eu só vou conseguir esse detalhamento da informação se eu tiver alguma medida na fazenda. Sem medida, não tem como decidir. A renda fazenda para cana. Para soja, para cana, mas o que está acontecendo também, a renda para o vizinho, que é pecuarista, que faz conta e que mede, ele com certeza vai achar fantástico se você arrendar a fazenda para ele. E depois do intervalo, você vai ver que as cooperativas agropecuárias dão suporte a mais de 1 milhão de associados no campo e vai conhecer também os pontos importantes da gestão da excelência. É um minutinho só. Essa entrevista agora com a Adriana, o gráfico que vai entrar nesse bloco é o mesmo que vai entrar no outro, tá? Ele vai entrar 2 vezes, então. Certinho? Certinho. Aí vai aparecer.
As cooperativas agropecuárias, elas dão, assim, de maneira geral, a suporte a mais de 1 milhão de associados no campo e elas movimentam por volta de 13,5% do PIB do agro brasileiro. Atualmente, para poderem seguir crescendo, as instituições elas têm ampliado os investimentos em projetos como expansão de unidades, melhoria das estruturas, além da diversificação de atividades e até na intercooperação entre as cooperativas. Afinal, das 6.887 cooperativas no Brasil, 1.618 pertencem ao setor agropecuário. Mas o sistema ele vai muito além desses números, amparando a diversificação de atividades e funcionando como vetor de transparência de tecnologias. Essas cooperativas têm propiciado caminhos para a fixação do homem ao campo, com incremento de renda e qualidade de vida. Segundo a OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, uma das abordagens é um projeto de intercooperação entre as cooperativas, principalmente lá no estado do Paraná, onde agora a cooperativa Frisia, a Castrolândia e a Capal, que levou, entre outras iniciativas, a criar, as três juntas, a marca Union, que responde, é um produto que eles têm, que responde por mais de 7 bilhões de reais em faturamento anual. Isso representa nada mais, nada menos do que cerca de 5.000 famílias cooperadas. E eu vou conversar agora com a Adriana Ferreira, ela é doutoranda em sucessão, é mestre em liderança de coach, especialista em grupos e dinâmica de grupo e também é master coach. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos bater mais uma vez na tecla da gestão, só que é a gestão da excelência. Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tá tudo bem com a senhora? Tá tudo bem. Então tá bom. Doutora Adriana, dentro da gestão da excelência, nós temos assim vários aspectos que eles devem ser observados. Uhum. E dentre eles, a gente tem aí pensamento sistêmico, nós temos aprendizado organizacional e inovação, a gente tem liderança transformadora, compromisso com as partes interessadas, enfim. E tem mais ainda. Sim. Mas vamos falar desses 4 primeiros aqui. É mais ou menos isso? É isso mesmo, Antônio. Uhum. E a gestão por excelência é um método, Antônio, para ajudar o empresário rural, o empresário urbano ou o empresário, quem tem uma atividade econômica e precisa ter lucratividade, para ajudá-la através de um modelo a fazer uma análise da gestão dele. Então, a gestão por excelência, ela tem um diagnóstico específico e ela parte desses 8 princípios, dentre os quais você falou alguns agora, pensamento sistêmico, aprendizado organizacional, né? Uhum. Então, com esse diagnóstico, o empresário, a gente elabora um questionário, o empresário responde o questionário e a partir do diagnóstico nós podemos trabalhar com esses 8 critérios. O que acontece? Esses 8 critérios, eles são essenciais. Pensamento sistêmico é a capacidade de integrar e olhar para a empresa como um todo, entender a parte gerencial, entender a parte de processos, de pessoas. Então, você tem que olhar e ter uma interdependência. Outra questão é o aprendizado organizacional. Antônio, não adianta capacitar só a diretoria ou só os filhos do empresário. Não adianta mesmo, você tem que fazer uma capacitação do todo. Então, começa lá pelo chão de fábrica, com as pessoas mais simples e vai até os diretores. Porque a empresa é o todo. É o todo. É todo mundo. E você só consegue fazer inovação depois que todas as pessoas já passaram por uma capacitação mínima, né? E a gente tem o compromisso com as partes. E, Antônio, essa é muito importante. Porque hoje a gente está vivendo uma era em que o compliance está dentro das empresas, a ética, o senso de justiça, ele está muito forte pelo próprio cenário que a gente tem no Brasil. É verdade, né? Concordo. Então, quando tem o compromisso com as partes, a empresa começa a levar em consideração todos os envolvidos, fornecedores, clientes. E aí anda muito mais rápido, anda muito certeza. Certinho. Doutora Adriana, vamos para o intervalo comercial e depois a gente volta para falar mais alguns itens importantes dessa gestão por excelência. É um minuto só.
Estou de volta ao programa Agronegócio e eu estou conversando com a doutora Adriana e nós estamos falando sobre gestão de excelência. E nós falamos sobre 4 pontos importantes no bloco passado e agora nós vamos falar um pouquinho sobre adaptabilidade, nós vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento sustentável, nós vamos falar sobre orientação de processos e geração de valor. Olha, uma empresa, independente se é rural, seja lá onde for, pode ser um boteco de ponta de rua, pode ser o que for, tem que ter gestão, tem que ter planejamento e tem que ter excelência em todos os sentidos. Sim. Para poder andar direitinho, não tem? Tem. E esse modelo que a gente está apresentando aqui, Toninho, foi um modelo que evoluiu, porque é um modelo internacional adaptado pela Fundação Nacional da Qualidade para o cenário brasileiro. Então, antes falava-se em planejamento estratégico. Hoje nós estamos falando em pensamento sistêmico, adaptabilidade, orientação por processos. Por quê? Porque o cenário mudou. E esses conceitos, quando eles são atendidos pela empresa, você tem a possibilidade de fazer um planejamento estratégico muito melhor. Por exemplo, os próximos, adaptabilidade. A empresa que não se adaptar, não tiver essa competência de, inclusive, fazer com que as pessoas que trabalham nela se adaptem a novos cenários, ela está afadada à falência, à recuperação judicial e outros mais. Ou então fechar mesmo, a extinção. Né? Então é necessária essa adaptação. Desenvolvimento sustentável. Olha, infelizmente só lucro hoje não dá, né, Toninho? Claro. A empresa precisa de criar um desenvolvimento socioeconômico, ambiental, para que ela possa atingir todas as pessoas e todos os envolvidos. Empresário que pensa só no lucro, ele está no caminho errado. Porque a sociedade hoje observa a empresa. Ela observa se a empresa tem um trabalho social, se a empresa é sustentável, se ela joga resíduo no lixo ou nos córregos. Então, tudo que a empresa faz é extremamente observado pela sociedade. Adriana, deixa eu te falar uma coisa. Quando tudo é organizadinho, tudo certinho, você pode ganhar menos, mas você ganha sempre. Você não tem picos de queda e sobe e desce, entendeu? Você tem uma linearidade. Isso é fundamental para qualquer empresa hoje, qualquer empresa. O lucro, ele é consequência de um trabalho bem feito. Sim. Né? E da permanência da empresa no mercado, né, Toninho? É verdade. Porque se a empresa trabalha direito, ela vai viver por longos anos. Nós temos empresas em Goiás aqui com 40, 50 anos. Exatamente. De vida. Agora você vai, ela tem um padrão, ela segue um padrão e não sai daquilo. Sim. Entendeu? E está sempre melhorando, sempre né? Melhorando. Ela tem um padrão, mas um padrão sempre buscando o melhor. Exatamente. Né? Capacita funcionário, dá curso para o pessoal da limpeza. Quer dizer, ela anda igual um relógio. Agora, aquele que leva na barriga pensando só, eu vou ganhar, ele ganha. Mas também a hora que cai, perde quase tudo. E às vezes pode ganhar aí por 10, 15 anos, mas quando ele cai muito. Ele cai de uma vez e não consegue erguer mais não. Exatamente. Doutora Adriana, conversa muito boa, legal, pena que acabou o nosso tempo. Prazer, Toninho. A gente volta no próximo programa, ok? Obrigado. Ok, obrigada. E o agronegócio de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. Tentar adquirir experiência apenas com teoria ou ouvindo inexperientes é o mesmo que você querer matar a fome somente lendo um cardápio. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.
Né, coisa? Não, porque agora aqui é o seguinte, agora aqui na... Cadeira do teste? Tem, e olha lá, tem... Você viu, é tudo virado para lá. É tudo vira. A única virada para cá são duas que é dos discípulos dele. Ah, do discípulo? É. Os discípulos É, também? eles ficam de olho na pessoa, se a pessoa vai virar a cara ou alguma coisa. Entendeu? E aqui. A primeira que nós vamos fazer o teste vai ser a Ivone do jornalismo, uma velhinha que tem lá. Fala, e dá um tapa na orelha dela. Não chora, não. Não grita, não. Esses dois. O que eles beberam hoje? Chá de santidade. Você me manda a foto depois? Chá de santidade. Santana faz isso? Ô, você tem o e-mail dela no celular? E-mail? É, o e-mail que eu falo é o Zap. Não. Não, então eu mando. Você manda para mim, eu mando para ela. Não, mas você não vai fazer o negócio. Vou fazer o negócio. Faça aquele. Ah, eu vou fazer um negocinho e... Divulga aquele negocinho. Tá dando certo aquilo, é bom, né? Toninho foi a melhor coisa. Ah, eu tenho. Você quer que eu passe para ela? Pode passar, mas manda para mim também. Sim, vou mandar. Ok, pode chupar. Você vai conhecer a importância da avaliação animal a pasto e vai conhecer também os pontos importantes da gestão da excelência. Essas e outras informações no agronegócio dessa quarta-feira, 7 horas da manhã.